Olá, voltamos com o curso Git GitHub Ninja. Eu sou o Fernando da Silk e nós estamos falando sobre Markdown, tá? E agora nós vamos aprender como fazer as tags de ênfase, né? A tag de forte ênfase, que é strong, e a tag de ênfase, né? Que é a EM, ok? Vamos lá, como é que a gente faz as tags de ênfase escrito em Markdown? Bom, basicamente, normalmente, quando você vai dar ênfase numa palavra, quando você precisa destacar uma palavra, dar um pequeno destaque numa palavra, normalmente quando uma palavra é em outro idioma, basicamente, você coloca, você precisa dar uma ênfase para essa palavra, escrevendo ela, quando você escreve ela em inglês, por exemplo, né? Está escrevendo um texto em português, você vai escrever uma palavra no meio ali em inglês, né? Então você dá uma certa ênfase para aquela palavra. Em HTML você coloca a tag em, né, para dar essa ênfase, né? Então basicamente, e no Markdown, como é que você faz para dar ênfase numa palavra? Basicamente você está escrevendo um texto lá. Git é muito hardcore, tá? Só para exemplificar aqui. Então, por exemplo, o hardcore é uma palavra em inglês que você precisa dar um certo destaque para ela. Basicamente, quando você vai utilizar no HTML, como a gente já disse, você utiliza a tag em. No Markdown, você utiliza um underline antes e um underline após a palavra. E colocando a palavra entre um underline e outro, você vai dar um destaque para ela e fazer ela ficar no formato itálico ali, sendo marcada com a tag de ênfase, ok? Marcou ela ali com a tag de ênfase, né, o EM, porque é uma palavra que está em outra língua, então você normalmente destaca ela do texto todo, tá? Em HTML você escreveria exatamente assim, com a tag EM. E aqui no Markdown ele converte o underline para esse EM. E se você quiser, por exemplo, você está escrevendo um texto sobre Git, então você vai marcar o Git com forte ênfase. O que é forte ênfase? É utilizar o strong. Quando você quer dar uma ênfase, digamos, dobrada àquela palavra, tá? Porque você está falando sobre aquela palavra, então você quer marcar, quer destacar aquela palavra. Então você utiliza o strong para forte ênfase. Como é que faz forte ênfase em Markdown? Você utiliza dois asteriscos, tá? Basicamente esse é o formato padrão, para dois asteriscos para forte ênfase ou para utilizar strong e um underline para o EM. Quando você vai aqui no preview, você vê que o Git fica marcadinho em negrito e vê que aqui ele é marcado, ele é convertido para strong, ok? E o hardcore para EM. Tem outras formas também de você fazer isso, que é, se você utilizar somente, se você utilizar dois underlines, você também consegue marcar com strong. E se você marcar com um asterisco, você também consegue fazer a ênfase, tá? Então, ó, basicamente vai ficar a mesma coisa. Ele vai criar dois parágrafos aqui, ó, com as palavras convertidas, com o Git com strong e o hardcore com o EM, né? Então você vê que você consegue utilizar tanto dois asteriscos como dois underline para fazer o strong e tanto um underline como um asterisco para fazer o ênfase, o EM no caso, ok? Dessa forma você consegue dar ênfase nos textos que você estiver escrevendo em Markdown para converter isso para HTML. O próximo, links. Como que você faz links então escrito em Markdown, né? Basicamente, para você escrever um link, você precisa lá no HTML você vai colocar o href, blá blá blá, title, se precisar colocar o title, aí você vai colocar o link aqui, certo? Vai colocar o texto do link aqui no meio, e aqui o href com google.com, por exemplo, e o título site do Google. É assim que você faria em HTML. Como que você faz em Markdown? Em Markdown, basicamente, você coloca entre colchetes o texto do link, e depois, entre parênteses, o link que você quer. Tá? Basicamente é isso aqui a escrita em Markdown. Tá? Então você vê que ele renderizou os dois links aqui. O primeiro que era o próprio A que a gente tinha colocado, e o segundo, o Markdown, que ele colocou também. Só que você vê que no primeiro link a gente colocou um title, e no segundo link a gente não colocou, né? Como que eu faço para colocar um title? Eu consigo colocar um title aqui? Consegue. Simplesmente você coloca aqui como segundo parâmetro, dando um espaço aqui do endereço e colocando entre aspas aqui, você vai criar esse cara aqui como o title. Se eu vier aqui no preview e abrir aqui o parágrafo,
a gente vai visualizar que vai ter o href e o title site do Google ali embaixo, ok? Se passar o mouse aqui, ele vai fazer o esquema do title mostrando o site do Google, beleza? Então, para você fazer links é bem simples. Você utiliza então os colchetes para você colocar o teu texto e você utiliza os parênteses para colocar a URL. E se quiser colocar um title, você dá um espaço e coloca o title ali daquele link que você precisar fazer. Bastante simples, né? Uma outra coisa legal que você provavelmente deve ter percebido é que a sintaxe Markdown, como ele converte para HTML, ele aceita também HTML no meio, tá? Então você pode ver que eu escrevi um A aqui, né? Eu escrevi um texto com A e ele não foi renderizado para um parágrafo, né? Ele não renderizou essas tags aqui como um parágrafo, mas ele renderizou como um link de verdade, olha aqui. Se inspecionar aqui, ó, é um link de verdade que ele criou. Por quê? Porque o Markdown, ele aceita também algumas tags do HTML. Você consegue utilizar HTML dentro do Markdown. Então, se você estiver escrevendo qualquer coisa em Markdown e você por algum motivo ficar preso de que você queira colocar uma propriedade ou que você queira colocar uma tag que você não consegue fazer com Markdown, você consegue fazer com HTML puro, tá? Você consegue jogar HTML no meio do Markdown e ele vai renderizar de forma correta, tá? Só tem que cuidar na hora de tentar renderizar, porque algumas tags não aceitam código Markdown no meio. Então, por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui itálico, né? Nesse caso aqui, como eu estou numa tag inline, eu consigo fazer. O while ainda aceita, tá? Tem algumas tags que não vão aceitar ele fazer esse itálico. Olha só, ele aceitou colocar o EM ali para fazer a ênfase, utilizando o underline aqui dentro, tá? E como que eu faço para mostrar o underline mesmo? Aí você precisa escapar utilizando a barra invertida, que daí ele vai renderizar o underline mesmo, ao invés de escrever em Markdown, tá? Então a barra invertida vai servir de escape para caracteres especiais. Qualquer caractere especial que for utilizado em Markdown, que ele converteria para um código HTML, você consegue escapar ele se você quiser mostrar ele de verdade, tá? Por exemplo, nesse caso, como eu mostrei aqui, eu queria mostrar um underline, então antes do underline eu vou colocar uma barra invertida. Mesma coisa nesse underline aqui, antes dele eu adiciono uma barra invertida, e assim eu consigo mostrar esses underline, ao invés de fazer com que ele converta para EM, ok? Se eu remover daqui as barras invertidas, eu vou ver que no preview ele vai fazer com que o link fique itálico, porque ele vai adicionar aquela tag EM dentro do meu link. Beleza? Bom, para fazer então links com Markdown, você viu que é bastante simples. É você colocar... você pode também colocar um link sem ter um título, tá? Google.com, você colocou o link ali. Claro que ele não vai basicamente mostrar nada, né? Mas você pode colocar esse mesmo texto aqui, por exemplo, e ele vai fazer o link para você. Uma outra forma, para você não precisar repetir e duplicar esse código aqui, você consegue utilizar esse código no formato de tag aqui, o sinal de menor, o link que você quer e o sinal de maior. Isso aqui automaticamente converte para um link para você, tá? O GitHub já, o Markdown aceita esse formato, ele converte já para um link para você isso aqui. Coloca isso aqui como texto, né? Como conteúdo da tag A, e coloca também como href, tá? Uma outra coisa interessante também é que isso funciona também para o mail-to, tá? Se eu tiver um e-mail, por exemplo, fer@nando.com, e utilizar o mail-to, ele vai utilizar o fer@nando.com como texto, certo? E vai utilizar o href com o mail-to e o meu e-mail. Então, se você quiser utilizar mail-to também no seu HTML, você consegue com essa sintaxe aqui, com esse formato, utilizando o sinal de menor e o sinal de maior, que ele vai converter também para Markdown para você, ok? Bom, essa parte foi bastante simples, mas é interessante você entender bem ela para poder fazer. Isso vai facilitar bastante na hora de você criar as suas issues, na hora de você criar os seus repositórios. Vai ajudar bastante na hora de você... Na hora que você quiser marcar algum conteúdo para colaborar ali no GitHub, tá? Bom, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Mostrar links e mostrar também como fazer essas tags de ênfase, tá? No próximo vídeo nós vamos continuar vendo algumas coisas legais de Markdown. E não esqueça, o Markdown, ele também aceita HTML no meio da marcação, tá? Você consegue colocar código HTML ali.
Então, da mesma forma que a gente colocou aqui, por exemplo, digamos que no mail to ali você queira colocar um title ou queira colocar uma classe, se por acaso essa sintaxe não permitir que você coloque qualquer atributo, você consegue utilizar a própria tag HTML para adicionar esses atributos, ok? Bom, era isso então, ficamos por aqui. No próximo vídeo nós continuaremos vendo algumas coisas mais de Markdown, ok? Um abraço e até lá!